Alô, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Olha, nós estamos aqui novamente no Conexão Pastoral, programa que nasceu no coração de Deus, direto para o seu coração. É um prazer estar aqui com você, é um prazer ter a sua audiência, é um prazer ter a sua atenção aqui conosco neste programa tão especial, que é este programa no mês aqui de novembro. É um prazer ter você conosco e poder ter esse privilégio de você abrir aí as portas da sua casa para estar nos assistindo. Que a bênção do Senhor alcance então a sua casa, a sua família e todos vocês que estão nos assistindo. Já quero pedir para vocês logo de início, meu amigo, minha amiga, nos ajude, compartilhe aqui o programa de hoje, que é um programa especial. Hoje nós vamos falar sobre o poder transformador do perdão. Isso mesmo, a importância do perdão nas nossas vidas. Então, você que está aqui assistindo conosco, interaja conosco, já participa aqui do chat do YouTube, escreva assim nos comentários, eu quero perdoar, para a gente saber que você está aqui com a gente, tá bom? Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder as notificações e nos ajude também lá na página do Instagram, vamos crescer o número de seguidores lá, procura a nossa página lá, Conexão Pastoral Podcast no Instagram, se inscreva lá também e ajude, porque você ajudando a gente, nós temos o maior alcance, mais pessoas são alcançadas através da palavra do reino, através do evangelho de Cristo, através deste programa. E hoje nós estamos num programa especial com pessoas especiais. Quero começar cumprimentando meu amigo pastor Paulo Ferreira. Paz do Senhor Jesus, querido. Paz do Senhor, pastor Tiago, paz do Senhor a todos os nossos ouvintes. Deus possa trazer luz ao nosso entendimento. Quero mandar aqui um abraço para minha esposa, para os meus filhos, para as minhas irmãs. Minhas irmãs hoje estavam falando que eu não mando abraço para elas, rapaz. Olha aí. Falei, vocês não estão assistindo. Porque são as primeiras a ser lembradas, né? Os meus cunhados, a minha mãe, o meu pai, toda a família, a Assembleia de Deus, Catedral das Nações, da Vila Magine e de todo o nosso campo, né? A congregação do Oratório e a nossa igreja sede. Um abraço a todos os nossos ouvintes, amigos, queridos que estão nos assistindo. Tenho certeza que hoje será um grande divisor de águas para a nossa vida e Cristo vai falar conosco. Nós temos certeza. Um abraço. Glória a Deus, obrigado, pastor Paulo. Está aqui com a gente também ele, que é o nosso querido pastor Reginaldo, meu amigo, Pai do Senhor Jesus. Pai do Senhor, pastor Tiago, pastor Paulo, servo de Deus. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, essa mesa. Já criamos um vínculo maravilhoso, né? Ah, graças a Deus. Amigos já, com a Amigos. glória de Deus. Amém? Um forte abraço aí para todos que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse exato momento. Principalmente para minha esposa, Mona Lisa, que está internada. Que Deus abençoe sua vida aí, fia. Ela falou, vou assistir daqui do hospital, hein? Oh, meu Deus. Com a glória de Um Deus. abraço, Ela abraço tá à lá. pastora. Deus E abençoe. nós estamos na fé aqui que amanhã ela já recebe alta. Em nome de Glória a Jesus. Vai estar lá, Deus. tá Com lá. a glória de Deus. A missionária Mona Lisa. E lá na minha casa tá minha sogra, Maria do Socorro, minha filha Lívia, primogênita. E também tá ali a Isabela, o bebezinho da família. Que Deus abençoe a toda a família IVD, Igreja, o Verbo de Deus, onde o Verbo se faz vida, onde nós estamos ali à frente do trabalho. Que Deus abençoe a todos que estão aí nos assistindo, em especial ao Danilo, ao Jonathan, ao evangelista João Paulo, a todos aí, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, vamos desenrolar esse assunto aí. Glória a Deus. Irmãos, você tem aqui 3 igrejas abençoadas para você participar. Tem a igreja do pastor Reginaldo, onde ele preside lá, que ele acabou de falar. Durante o programa vai avisar os dias de culto, os horários também, para você estar fazendo um convite lá. Tem a igreja aqui do pastor Paulo Ferreira, que é a de Catedral ali da Vila Magine também, que está em festividade, né, pastor Paulo? Estamos em festividade agora, dia 27 de novembro, 28, 29, 30. Será 4 dias de festa e nós cremos que Cristo irá nos visitar, né, nesses 4 dias e você é o meu convidado, né? O pastor Reginaldo já mandei uma carta. Não, tô Não lá. mandei nenhum convite. É uma convocação. 28. O pastor Tiago também, né? Não precisa nem falar. E você que está nos assistindo, eu conto com você, conto com a sua presença. Estamos com uma equipe preparando a igreja, né? Preparando o ambiente para que possa ser umas noites inédita, maravilhosa. Glória a Deus. Quero mandar um abraço também para o meu pastor que está nos assistindo, pastor Livande Moreira, ali da Assembleia de Deus e Ministério do Belém, setor 29, na congregação do Alvarenga também, pastor Paulo, pastor Reginaldo, que estará em festividade agora, nos dias 20, 22 e 23, que será a festividade do Congresso dos Varões.
E você também é o nosso convidado a estar lá conosco nos dias 20, 22 e 23, agora de novembro, como diz o meu pastor, o melhor departamento da igreja, que é o departamento masculino, né? O grupo de varões. Você é o nosso convidado ali na Estrada dos Alvarengas, 7.701, em São Bernardo do Campo. Tá bom? Pessoal, antes de nós entrarmos aqui no tema, reforçando, já vai aqui no chat do YouTube aqui, escreva aí nos comentários, o perdão transforma, tá bom? Se você crê no poder do perdão, então coloca aí, o perdão transforma. Tem algumas pessoas aqui que já estão nos assistindo, Jonatas Marcos, pastora Patrícia, Haroldo Alves, Marisa Batista, Danilo Silva, e o número vai crescendo e nós vamos citando o seu nome aqui no decorrer do programa, tá bom, meus amigos? Vamos falar acerca do perdão. Perdoar muitas vezes parece impossível, mas é um caminho de libertação e principalmente um caminho de cura. Todos nós já enfrentamos mágoas e muitas vezes até feridas profundas. E o perdão é um instrumento de Deus, é uma ferramenta de Deus para nos curar e restaurar a nossa vida. Então no programa de hoje, irmãos, em consenso com os pastores, decidimos esse tema porque nós vamos olhar para o perdão a partir de diferentes perspectivas. Como assim, pastor Tiago, a partir de diferentes perspectivas? Vamos falar acerca do perdão numa perspectiva bíblica, teológica, emocional e principalmente uma perspectiva prática para nós entendermos de fato o que é o perdoar, o que é o perdão. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Então eu quero convidar meu querido amigo, pastor Reginaldo, que vai trazer para nós o perdão, pastor, como um mandamento de Deus, né? E como uma identidade cristã também. Exatamente. Se você analisar, a gente que somos evangélicos, a gente precisa ter um coração curado, ter um coração saudável. Porque se a gente quer curar alguém, a gente precisa ser saudável no coração. Muitas das vezes as pessoas se perdem, até mesmo sendo evangélica, dizendo que é serva de Deus, pelo fato de carregar uma mágoa no coração. E se você analisar nos evangelhos de Jesus Cristo, ele nos ensina de uma forma especial, porque quem mais sofreu foi o nosso Jesus. Sim. Não é verdade? Quem mais sofreu foi o nosso Jesus. Em Mateus 6, 14 e 15 diz assim, ó: se perdoados aos homens, vosso Pai perdoará. Olha isso. Se você perceber esse versículo está conectado com o céu e a terra. Então, se você analisar, você vai perceber o seguinte: se você perdoar aos homens, o Deus que está no céu acessa você. É tão profundo, se você analisar com cuidado, você vai perceber assim, pastor Tiago, que o texto está dizendo o quê? Os homens que você se relaciona aqui embaixo, você precisa liberar o perdão. Porque uma vez que você perdoa os homens, o céu ele se abre para você. Ou seja, você tem, de fato, um acesso ao céu através do perdão. Se você deixar de perdoar, eu acredito comigo que o céu ele se fecha para você. Então nós precisamos entender o seguinte: quer ter acesso ao céu? Você precisa ter um bom relacionamento na terra. Você precisa ter um bom relacionamento na terra. Forte. Se você não tiver um bom relacionamento na terra, você não tem acesso ao céu. Por quê? Falta do perdão. Então Deus ele vai acessar você, ele vai chegar em você com o seu perdão, porque se você analisar com cuidado, o perdão maior mesmo, foi Deus para com os homens da terra. Sim. Então quem somos nós para fechar o nosso coração a perdoar alguém? Nós temos que olhar que nós estamos por debaixo de uma graça. A graça gratuita da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Que pegou e nos trouxe. Sabe, nós temos que ser grato a isso. Então, Tiago, o que eu entendo? Eu entendo assim: uma vez que você libera o perdão para uma pessoa aqui na terra, o próprio Deus, ele faz questão de acessar você e você ter o acesso ao céu. Se você olhar ali na cruz do Calvário, quando Jesus estava ali, você percebe que Jesus, ele olha para o céu e fala: perdoe eles. Eles não sabem o que fazem. Forte, hein? É lindo isso aqui, porque se você vê, Jesus, ele dá 3 pontos maravilhosos ali para nós. Primeiro, ele não vê a circunstância que ele estava para perdoar. Ele não espera melhorar para liberar o perdão. Segundo, ele estava numa situação sendo ferida,
ferido, machucado, maltratado, e ele não esperou ninguém vir pedir desculpa para ele liberar o perdão. Ninguém. E terceiro, ele fez isso pela essência que tinha nele. Ele perdoou, mesmo sofrendo o que ele estava sofrendo, pastor Paulo. Meu Deus, hein? Amém, pastor Tiago? Isso é profundo e faz lembrar também a oração do Pai Nosso, né, pastor Reginaldo? Exatamente. Onde ele fala, perdoai as nossas ofensas, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos Devedores que nos têm ofendido. né? Aqueles que nos têm ofendido. Então, a gente precisa perdoar porque recebemos um perdão maior. Né? Em cima da sua fala, pastor Reginaldo, falando acerca de perdão, a gente tem uma frase aqui na nossa pauta que eu achei muito interessante. Eu gostaria de saber a opinião do senhor, logo após também a opinião do pastor Paulo. Quando nós falamos em perdoar, o perdão, ele é um sentimento ou ele é uma decisão? A gente decide perdoar ou a gente sente de perdoar? O que vocês acham? Pastor Reginaldo. É uma decisão. Porque se nós esperar sentir para perdoar, esse sentido não vem. É verdade. Você precisa ter um impulso de uma decisão. E no processo dessa decisão, se gera a cura. Então, já aconteceu o fato de a gente chegar e tratar de pessoas que falou assim, ó, já faz tantos anos que eu não me dou com essas pessoas e eu sinto que isso faz mal para mim. O meu conselho foi esse, você precisa ir até essa pessoa. Mas pastor, mas não fui eu que errei. Falei assim, não, você não tá indo por brigar por razões. A gente nunca pode, assim, colocar a razão em pauta em relação ao perdão. Perfeito. Porque se você olhar para Jesus, se colocasse a razão, ele não perdoava. Não perdoaria. Ele não perdoava, pastor Paulo. Perfeito. Não tem como. Você tá entendendo? A razão, se você lutar por ela, por a razão, isso engloba até dentro de um casamento, né? Sim. Você vê, né? Nós temos esposa, irmão. É só a graça de Jesus às vezes. É Só a forte. misericórdia. Mas se nós não quebrar a razão, irmão, não vai um perdão dentro do casamento, não gera um perdão. Então, você precisa fazer o quê? Não lutar pela razão que você tem, mas você liberar o perdão. Então é uma decisão. É a decisão. Você dá o passo para a decisão. Perfeito. Eu acredito assim. Pastor Paulo. Coisa linda. E se a gente não tiver essa veia de decidirmos, de escolhermos perdoar que nem Cristo escolheu, né? Percebemos que ele na cruz, como o pastor Reginaldo, pastor presidente, Ok. eu nem saudei, né? O homem, eu cheguei tão aqui empolgado com essa água com gás e não saudei o presidente, o Reginaldo. Que isso. Um guerreiro, fazendo um trabalho lindo ali na antiga Rua 1, né? Tô orando. Tá crescendo porque você tá orando, pastor. Tá orando. Tem muita gente boa lá, tem muita gente boa. E falando nisso, dessa decisão, pastor Tiago, se a gente não tomar cuidado, ela se torna, ela acaba criando nessa coisa que o pastor Reginaldo orientou um amigo. Se você deixa, ela se transforma em uma mágoa. E uma mágoa, eu estava olhando sobre esse nome hoje à tarde, e a mágoa dividido, ela se divide, o nome mágoa é a má água, né? E geralmente uma má água ou uma água amarga é ruim de tomar, né? Então, essas coisas, ou talvez você está nos assistindo e você tem algo parecido do que a gente está falando. Talvez você teve um desentendimento com alguém e você está dizendo para você mesmo, não, mas eu não tenho nada a ver, quem errou foi ela e a gente já se retratou. Então, um assunto que eu vim conversando com meu companheiro dentro do carro também, acerca do nosso povo, pastor Tiago, que eles dizem assim, eu perdoo, mas eu não quero papo. Já viu isso já? Muitas vezes. Eu perdoo, mas eu não quero mais convívio. Eu perdoo, mas eu não quero mais. Como isso? Como Se o explicar? apóstolo Paulo, na primeira carta que ele escreve à igreja de Coríntio, ele diz que Jesus, que na noite que ele foi traído,
Ele pegou o pão e tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei. Né? Ele foi traído. E ele perdoou e ceou. E é o que o Senhor falou, né? O próprio Cristo, o maior exemplo de perdão, ele em cima da cruz, ele falou, Pai, eles não sabem o que fazem. Mas não era literal o que ele estava querendo dizer. Não era que aquele povo não sabia o que eles estavam fazendo, que todo mundo tinha consciência do que estava fazendo. O que ele queria dizer era o que nós estamos tratando aqui hoje. Eles não entenderam ainda a questão do perdão. Porque quando a gente não perdoa, né? Eu não digo a gente, um cristão, porque um cristão ele não tem que andar com esses modos operantes, né? Mas a pessoa, ela mata o outro por falta de perdão. Nós tratamos de um assunto aqui, se eu não me engano foi nós três, acerca do divórcio, né? Foi isso, não foi? Sim. E tudo isso se resume no perdão, porque tentaram de todas as formas procurar Jesus, achar Jesus e complicar Jesus, Sim. né? E o resumo de tudo isso era a falta de perdão. Jesus falou, não, Moisés não liberou nada, né? O povo se divorcia, não é porque tem um combinadinho, não, dentro da lei, não, é por falta de perdão. Então, por falta de perdão, as pessoas, elas se matam, né? E o que é a falta de perdão? A falta de perdão é um sentimento, irmão, que a gente, na hora da ira, a gente se sente ferido ou não ferido, mas no fundo, a gente se sente melhor do que aquela pessoa. É um sentimento que vem roubando alguma coisa dentro de nós, irmão, que a gente acaba se sentindo, dizendo assim, não, eu não faço isso. Então, se a gente for entender o sentimento, né, ele está se colocando acima daquela outra pessoa, né? E Cristo deu um exemplo de se colocar abaixo, né? Ver a humildade dele em tratar com seus discípulos. Então, o perdão, né? Você doar para aquela pessoa, né? Você vai doar, né? Algo para aquela pessoa, entendendo que ela não merece. Não é merecido, né? Mas foi o que nós já fomos alcançados. Isso tratando-se de cristão, né? Nesse sentido. Então, o perdão é você entregar algo para alguém, ainda que ela não mereça, né? Porque nós não merecemos, é o que o Senhor disse, né? É o que o apóstolo Mateus, eu não sei nem se eu ainda estou dentro dos meus... Dá para falar, pastor? Fale, querido. Entregue tudo. E o Evangelho de Mateus, o Evangelho escrito por Mateus, capítulo 19, capítulo 18, verso 21 e 22, o apóstolo Pedro pergunta para Jesus, porque às vezes tem pessoas que não conhecem essa passagem. Essa aqui é um carro-chefe da igreja, né? Esse texto. E talvez alguém pergunta, está assistindo nós e diz assim, poxa, mas sempre fui eu que perdoei, sempre sou eu, e eu já perdoei 1, 2, 3, 4, poxa, eu já estou cansado, né? E olha o que a Bíblia diz sobre isso, né? O apóstolo Pedro pergunta, então aproximou-se Pedro e disse ao Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Nós viemos falando disso, né? E aí Jesus responde, não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Né? Ou seja, o perdão, ele é infinito, irmão. Ele é infinito. E daqui a pouco, eu na minha outra volta, eu vou contar algo que carregou comigo há muito tempo, né? E me machucou muito. Então, você que se sente ferido, você que foi magoado, foi traído, né? Libere o perdão. Porque liberar o perdão é um presente. É uma algema que sai das nossas mãos. Isso é verdade. Amém, pastor? Glória a Deus. É um tema profundo, um tema necessário para os nossos dias, falar acerca do perdão.
E para dar um toque novamente, você que está nos assistindo aí, já coloca nos comentários assim o poder do perdão, ou o perdão transforma, para saber que você está aqui com a gente nesse programa de hoje. Somando as falas do pastor Reginaldo, perdão, as falas do pastor Paulo acerca do perdão, e acerca dessa pergunta que o pastor Reginaldo com muita maestria respondeu, eu também concordo que o perdão ele é uma decisão, né? E não um sentimento, porque se a gente espera o sentimento para perdoar, a gente acaba nunca perdoando, né? Então é uma decisão e também é um mandamento de Cristo que nós precisamos perdoar. Por exemplo, essa semana uma pessoa me machucou, né? Me machucou, me feriu, me magoou, né? E eu tinha nas minhas mãos o poder de perdoar, né? Ou de ficar cultivando essa mágoa, ficar cultivando essa ferida, ficar relembrando as palavras, ficar relembrando aquelas situações. E eu decidi perdoar. Só que a partir do momento que eu decido perdoar, eu tenho que ter a consciência que perdoar não é amnésia. Não é porque você perdoou que você vai se esquecer. A primeira fase do perdão é a decisão. Então você decide perdoar. E durante o processo do perdão, as feridas elas vão ser curadas, né, através do Espírito Santo. Como começamos a introdução desse programa dizendo que o perdão é um instrumento, é uma ferramenta do Espírito Santo para nossas vidas. Então o primeiro passo é eu decidir. Depois que eu decido perdoar, o Espírito Santo se encarrega de ir curando as feridas que foram causadas. Então o que é perdoar? A diferença do perdão e de esquecer é que você não vai esquecer. O perdão, ele é tão poderoso que você vai lembrar de tudo que te causou dor, porém não vai te causar mais aquela dor porque a ferida já está sarada. Então quando falamos que o perdão ele cura, ele vai curar as feridas a ponto que você vai lembrar quem te feriu, você vai lembrar quem te machucou, amnésia, você vai lembrar, né, quem virou as costas para você, mas você não vai se esquecer, porém não vai doer mais porque o perdão já te curou. Quando falamos de perdão, o perdão fala mais a nosso respeito do que a respeito do próximo. Sim. A gente não perdoa porque a outra pessoa merece, a gente perdoa porque a gente precisa se libertar desses sentimentos. Por exemplo, enquanto os irmãos estavam falando aqui, me veio um texto na cabeça acerca de Jesus. O pastor Reginaldo começou falando sobre Cristo, o pastor Paulo mencionou Cristo, não poderia ser diferente comigo. Se você ler a Bíblia, por exemplo, em Mateus 26, do versículo 48 ao 50, ou o Evangelho de Marcos, no capítulo 14, do versículo 44 ao 46, ou também no mesmo Evangelho de Lucas, do capítulo 22, do 47 a 48. O que esses três textos têm em comum? Esses três textos mostram Judas chegando até Cristo com os soldados e Cristo cumprimentando com um beijo. E por que Cristo cumprimenta Judas com um beijo sabendo que ele é o traidor? Porque o perdão é isso, o perdão fala mais sobre nós do que outras pessoas. É Jesus dizendo, você está me ferindo, mas eu perdoo você. Porque eu não preciso carregar com essa ferida, não preciso carregar essa mágoa, não preciso carregar essa angústia, não preciso carregar o preço da traição, porque você que está errando, não é eu. Então eu não perdoo, o perdão ele vai até mais além do que quem está certo do que quem está errado. Né? Porque a gente muitas vezes vai pedir perdão mesmo a gente estando certo. Né? Como o pastor Paulo mencionou, quantas vezes no nosso relacionamento a gente pediu perdão, né, para dormir em paz do que ficar engolindo orgulho e dormir no sofá. Então, às vezes, o perdão ele é difícil, ele não é fácil, porque ele fala mais sobre nós do que outras pessoas. Então, você que está nos assistindo nesse Conexão Pastoral, a gente precisa ter maturidade para entender isso, que quando você solta o perdão, independente se a pessoa está certa, se ela está errada, se ela está com a razão ou não, você está se curando, você está se libertando, você está ficando leve, porque esse é o poder transformador do perdão. É nos curar, mesmo sabendo que muitas vezes não fomos nós que causamos a ferida, mas se estamos ferindo o poder do perdão através de Cristo, através do Espírito Santo, ele sim pode trazer cura, transformação para a nossa vida, restaurar as feridas. Então o perdão é uma decisão. Eu quero te convidar, você que está nos assistindo, a decidir perdoar. Porque se você for esperar sentir para perdoar, irmãos, o sentimento da gente ele é bipolar, ele é aflorado, ele sobe, ele desce, é uma mistura de raiva com ódio, com vingança, com um monte de coisa, e isso vai virando uma bola de neve e vai tomando conta das pessoas, do coração, da alma, do espírito. Então antes que isso se aflore mais ainda, decida perdoar. Perdão é uma decisão. Quando você decidir perdoar, o Espírito Santo ele vai se encarregar de curar todas as feridas que foram feitas por pessoas, por processos, por palavras, por maldizeres, de
todas as formas que você foi ferido, o Espírito Santo vai curar você. Então, decida perdoar nessa noite. Pastor Reginaldo, o perdão é necessário. Sem dúvida, sem dúvida. Você citou aí a passagem em que Jesus beijou a Judas. E se você analisar, o propósito maior ali era que Jesus fosse a cruz. E Jesus, ele estava inteiro em si. Sim. Geralmente, pastor Paulo, pastor Tiago, aos ouvintes, pessoas que se posicionam em ferir não caminham em propósito. Agora, pessoas que têm dentro de si perdoar, mesmo sendo ferido, é porque não quer sair do propósito. Ele está se mantendo no propósito, perdoando mesmo sendo ferido. Era o que Jesus fez. Jesus, ele não poderia sair do propósito porque estava sendo ferido. Então, qual era o caminho que Jesus nos ensinou? Para você não sair do propósito, você precisa fazer o quê? Perdoar, mesmo estando certo. Porque se você olhar a trajetória de Jesus, Jesus estava certo. Todo o tempo Jesus dizia o quê? Vim eu para salvar. E aquele povo que ele veio estava colocando ele em uma cruz. Mas ele não saiu do propósito perdoando todo mundo. Isso é lindo, irmão. Isso é lindo, porque uma coisa é você sair do propósito por causa que alguém te feriu. Outra coisa é você ter maturidade suficiente de saber o seguinte: quem me fere não entende o propósito que eu tô. Então, eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque eles não entendiam do propósito. Por isso que Jesus solta aquela frase. Eles não sabem o que fazem. Perdoe eles. Porque se eles entendessem de fato o propósito, eles não feriam Jesus. Jesus ia ser tido como rei. É o que eles não estavam reconhecendo. Então, eu levo isso comigo assim. Eu preciso se manter no propósito. Então, nós que somos evangélicos, principalmente nós que somos liderança, líder, pastores, que lidar com isso, somos feridos todo tempo somos machucados, frase de impacto que ali fere a gente, alguma coisa ali que acontece em meio ao final de um culto, que te deixa chateado, pessoas que te abandonam, que tanto você te ajudou, pessoas que, sei lá, faz tanta coisa contra a gente. Ingratidão, né? Sabe, uma ingratidão terrível. Nós carregamos esse sentimento de ingratidão sobre a nossa vida e nós precisamos entender o seguinte: o que mais vale é a nossa alma saudável. Nós precisamos entender isso. A gente precisamos entender que a nossa alma, ela precisa estar saudável. E para estar saudável, você não pode se perder em meio às feridas que você encontra em meio ao caminho do Evangelho de Cristo. Você precisa abraçar, perdoar. Por quê? É o que nem o pastor Tiago estava falando. Faz mais mal para quem carrega a falta de perdão do que quem vai receber o perdão. A pessoa que te feriu, a vida dela vai seguir. Às vezes ela nem percebeu que ela te feriu. Não sabe o que fazem. Mas se você não libera de si o perdão para essa pessoa, você sempre vai lembrar, pastor Paulo. Toda vez que você vê essa pessoa, você fala, esse camarada aí, e acaba gerando conversações a ponto de você acabar com a imagem da pessoa para outras pessoas pelo fato de você estar ferido. Então, qual é mais fácil? Você liberar o perdão, não para que o irmão vai bem, mas para que você vai bem, pastor Tiago. Isso é tão profundo e tão forte, pastor Reginaldo, que a gente aprende com Jesus, né? Essa frase de Jesus na cruz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz, ela é tão forte, porque isso reflete o ministério de Cristo, né? Exatamente. A gente sabe que quando Cristo iniciou, de fato, o seu ministério, se nós observarmos os milagres que Jesus fazia, vamos pegar dois aqui, por exemplo, em João capítulo 5, quando ele vai curar aquele paralítico que está 38 anos na mesma situação. Jesus fala, levanta-te, anda, e perdoados são os seus pecados. Em Marcos capítulo 2, quando traz aquele paralítico lá em Cafarnaum que desceu pelo telhado. Jesus vai curar, mas a frase final de Jesus é, perdoados são os seus pecados. Então você vê que as pessoas estão feridas por falta de perdão, né? Tanto quem pede quanto quem recebe. Exatamente. Estão feridas por falta de perdão. E Cristo, na sua sabedoria, que as pessoas eram muito limitadas para entender, né, o agir de Cristo. Cristo falava assim, vem cá, sabe isso aqui que você está sentindo, essa doença que está te paralisando? João capítulo 5, sabe por que você está deixando de andar? Sabe por que você não levanta? Sabe por que você não avança? Você precisa ser perdoado. Então vem cá,
perdoados são os seus pecados, agora levanta, pega a tua cama e anda. Né? A mesma coisa com o paralítico lá de Cafarnaum, em Marcos capítulo 2, né? Alcançou o milagre. Lançava essa frase e depois ele vinha e fazia o milagre. Fazia um milagre. Qual é o mais importante? O perdão. Sim. Por que, pastor Reginaldo? Por que, pastor Paulo? Porque se Jesus cura a pessoa, mas a pessoa não experimenta o perdão, amanhã ela está doente de novo. É forte isso aí, hein? Então, Verdade. mais vale para Cristo você ser perdoado, você receber o perdão do que te curar. Que se você recebe a cura, mas você não tem o perdão, amanhã você volta para a lama do mesmo jeito. Então Jesus sabia disso e falou assim, ó, você está curado, tá, mas ó, perdoado estão os seus pecados. A mesma coisa que o pastor Paulo estava citando aqui, lá em João capítulo 8, quando trouxeram aquela pecadora lá para Jesus, né, Jesus falou assim, não, minha filha, eu não vim para te matar não, vim para te perdoar. Te perdoo, você vai ter um recomeço na sua vida através do perdão. O perdão é um recomeço para a vida daquele que experimenta o amor e a graça de Cristo através do perdão. Irmãos, é por isso que o perdão é um instrumento do Espírito Santo, que a gente precisa ser perdoado e também perdoar, não é, pastor Paulo? É verdade, pastor. Verdade, pastores. O perdão, ele é a marca do cristão. Porém, pode alguém que não é cristão tá nos assistindo. Perdoa, irmão. Perdoa. Perdoar é bom, né? Em Hebreus capítulo 12, verso 14, vai dizer: seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E ali Paulo, o escritor, ele continua narrando. E a nossa narrativa, nós lembrando de Jesus, que pode alguém estar nos assistindo e falar, poxa vida, mas foi Jesus. Vamos lembrar de Estevão. Por que não? Por que não? É sobre o perdão que nós estamos dizendo. O Estevão compreendeu. Entendeu que não era sobre eles, né? Era sobre ele. Forte. Verdade. Era sobre ele, irmão. Então, quando a gente libera o perdão, não é para as pessoas, mas sim para nós. Para que nós andamos limpos com nós mesmos, com a nossa consciência com nós mesmos. Porque o Senhor acabou de dizer que é uma escolha, irmão. Ou seja, nós não temos outra escolha a não ser essa. Porque, como eu disse, eu escolher a não perdoar, eu vou andar, irmão, rancoroso, com mágoa no meu coração, com a minha alma aflita e abatida, por quanto tempo for preciso que isso não se acerte. Que é o que Jesus disse, olha, tem alguma coisa lá com o teu irmão lá? Arruma. Sobre o Pai Nosso, Jesus falou, ó, eu vou ensinar vocês, é isso aqui, ó, vai aqui, ó. Você perdoa, o texto que o senhor leu, você perdoa, porque senão, Pai, não adianta, irmão. Então não adianta. Então, principalmente, o nosso público hoje é cristão, a maioria, irmão, não tem boquinha. O negócio é perdoar, irmão. Não tem conversa. Quem feriu, quem não feriu. E como eu disse, irmão, vamos parar, irmão, com essa ideia furada de dizer assim, eu perdoo, mas não quero mais. Que ideia é essa, irmão? O pastor aqui falou uma fala muito interessante, que a gente não vai nos dar amnésia, né? E eu também concordo. Mas Jesus nos deu um exemplo muito top. Dizendo o seguinte, vem cá, seus pecados estão perdoados. E detalhe, viu falar do mar de esquecimento? É para lá que eles vão. E olha, eu lembro dos seus pecados? Coloca uma pedra em cima. Eu não me lembro mais. Não me lembrarei mais. Não é que nem uma briguinha de casal que geralmente o sexo A ou o sexo B, né, acontece uma confusão e fala assim, tá vendo, você é sempre assim. Não, com Jesus não tem essa, irmão. Então é isso, o irmão me feriu hoje, eu escolho perdoar. Porque eu fui perdoado, irmão. Exatamente. Eu fui perdoado. Sentimento de gratidão. Um homem como eu, que não merecia perdão, merecia uma cadeira elétrica e a morte, Cristo chegou e olhou para mim e falou assim, não, eu vou te perdoar. Porque hoje, né, com meu mero, pequeno conhecimento, eu vou querer ser mais do que alguém?
Claro que cada um aqui exerce suas funções ministeriais, né? Trabalhista, familiar. Então, irmão, escolher perdoar é o único caminho. Não existe outro caminho, né? O caminho que você trilhar, você que vai ter que voltar nele, né? Se arrepender dele. Ah, mas eu ajudei. Isso não vem ao caso. Ah, mas eu fiz. Isso vem ao caso. Ah, mas foi ele que errou. Isso não vem ao caso. Não é sobre ele, é sobre você. E eu disse que eu iria contar. Eu falei para o pastor Reginaldo, 2 casos aconteceu comigo, né? Onde eu carreguei por uma sequência de tempo uma tristeza no meu coração, né? Eu fui separado para ministrar em 2 igrejas, uma mais perto e outra mais longe. Vou falar da mais longe. E aí no dia próximo, no dia seguinte da festa, pastor Tiago, o irmão me ligou, né? O irmão diácono me ligou. Irmão, o pastor falou que não é pro irmão ela prega mais, né? Porque o irmão, falaram pro pastor que o irmão é bandido e não é pro irmão tá lá, né? E eu falei, não, irmão, fique em paz. Isso aconteceu 2 vezes, né? E aí eu falei, tá bom, irmão, fique em paz. Isso daí, sabe, varão, isso aí a gente tira de leite. Isso aí imagina, varão. Vou ficar chateado com isso daí, né? Só que aí eu entrei pra dentro de casa, e a minha esposa, e aí, o que aconteceu, amor? Eu falei, não, tranquilo, irmão. O pastor pediu pra desmarcar lá. Nossa, mas em cima da hora, que chato, né? Você tá o mês inteiro aí, então. Eu falei, não, tranquilo, amor, fique em paz. E aquilo entrou no meu coração. E eu fiquei muito chateado. Porque o que o irmão falou não era verdade. E aí, o que eu fiz? Porque a decisão, nós dissemos aqui que é uma decisão. Sim. Porém, é uma decisão muito difícil. Não é fácil, não. Não é fácil a gente chegar e falar assim, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui para oração, né? Fiquei chateado com isso. Falei, eu vou falar lá com o irmão, porque, poxa vida, o irmão, afinal de contas, não me conhece. Então, eu vou falar pro irmão, né? Pro irmão procurar o meu pastor, né? Procurar a minha família, ou a meus membros, que eu era dirigente de igreja na época já. E aí, continuei orando, e o Espírito Santo falou que não era para mim ir e tal. Chamei um companheiro pro propósito, mas não falei o propósito. Sei que no fim desses 40 dias, né? Deus falou que ia me justificar. Por isso que eu digo para você hoje, não tire satisfação. Deixa o Espírito Santo te justificar. Deixa Deus te justificar. Deixa Ele ser o seu advogado. Deixa Ele ser o seu juiz. Deixa Ele ser o seu socorro na hora da sua angústia. Porque eu estava muito angustiado, né? E nesse último dia, eu encontrei esse irmão subindo ao monte, né? E aí, junto com esse irmão, eu encontrei o presidente do irmão. E o presidente do irmão andava comigo no passado, né? Nós fazíamos as mesmas coisas. E aí o presidente desse irmão falou pro irmão, ô irmão, você conhece o irmão? O irmão falou, não conheço. O pastor, e realmente ele não me conhecia mesmo. Só de ouvir falar, era jovem na fé. E aí o pastor falou, olha, se você acha interessante o meu testemunho, leva o irmão para contar o testemunho lá na sua igreja. Leva ele nem para pregar, leva ele para contar um testemunho lá. Inclusive, na próxima reunião de obreiro, ele vai lá contar o testemunho no meio dos nossos obreiros lá. E assim fui. Então, Deus me justificou. Mas, porém, tinha dia, pastor Tiago, eu lembro de 21 dias, foi o dia que o Espírito me pegou. E aí ele falou, fala o nome do irmão. E eu falava, Senhor, eu perdoo o irmão. E o Espírito Santo falou assim, eu não estou falando para você perdoar o irmão, é para você falar o nome do irmão. Eu libero o perdão para tal pessoa. Forte. E quando eu falei isso, eu caí de joelho. E eu falei, eu perdoo o irmão fulano de tal. Glória a Deus. E aquilo ali, irmão, saiu um peso. O processo da cura. Aquilo ali saiu um peso de dentro de mim. E hoje nós somos feridos diariamente. Mas, porém, eu achei o caminho do perdão, né? Porque se eu caminhar com ele, vai ser um fardo mais pesado, vai ser mais difícil. Então é melhor eu soltar ele, né? Entregar ele no altar e seguir, irmão.
Porque o perdão, ele está muito ligado à vaidade, sabe? O orgulho, sabe? A soberba. Isso é coisa nossa, irmão. Porque como eu já disse aqui, a decisão do perdão, nós escolhemos, e os pastores estão corretos no que diz. Só que se a gente caminhar com ele, irmão, principalmente nós cristãos que dizemos somos cristãos, somos imagem de Cristo. Cristo não teve esses exemplos nossos. E eu quero falar aqui mais uma vez, eu não sei porquê, né, acerca desse negócio, irmão, né? Olha, eu tenho convivência com o irmão, visitando o irmão Reginaldo. A gente já se conhece quase 30 anos, né? E aí, por causa de uma seta do diabo, eu parar de falar com o pastor. Eu tenho uma boa amizade com o pastor Tiago. Claro que o que nos aproxima é o ministério. Mas, falando do pastor Reginaldo, a gente tem uma amizade de tantos anos. Aí, por causa do nada, não, irmão, eu perdoei o irmão. Mas é o seguinte, o irmão pra lá e eu pra cá, e a gente não sentar pra conversar. Eu falei pra ele, uma coisa diferente é um exemplo. Você congregar com o irmão e a sua ligação seja só o ministério. E o irmão tá congregando lá na igreja dele, quando se vê, é aquilo ali, aquela paz. Né? Aquela paz. Porque o problema da nossa geração é essa, irmão. É essa mentira, né? É essa não aceitação. Então, se tem alguma coisa para conversar, irmão, conversa, perdoa, libera, faz sua oração, fala o nome da pessoa, porque no mundo espiritual, por certo, vai ser quebrada toda a barreira, no nome de Jesus, pastor. Pastor Paulo, que testemunho forte, né, edificante para as nossas vidas. E falando sobre esse processo que o senhor passou do perdão, a gente acaba concluindo que o perdão não é sobre inocentar quem errou, mas é libertar quem foi machucado. Forte. Né? Quando a gente guarda a mágoa, pastor Reginaldo, a gente mantém a pessoa que nos feriu dentro da nossa mente, dentro do nosso corpo e dentro da nossa alma. A gente mantém aquilo que está nos machucando todos os dias com a gente quando a gente não libera perdão. Então, quando eu libero o perdão, eu não estou inocentando quem errou, quem falou, quem machucou. Eu estou me libertando. E isso é um argumento que a própria ciência confirma. A psicologia moderna, ela diz aquilo que a Bíblia já revelou há muito tempo, que o perdão faz bem não só para a alma, mas faz bem para o corpo também. Né? Quando a gente se aprofunda um pouco mais nesse assunto, a gente começa a entender, isso aqui é uma pesquisa que foi confirmada, que pessoas que liberaram o perdão, né, elas reduziram o nível de estresse, reduziram ansiedades, reduziram sintomas depressivos, né, e até o sistema imunológico delas aumentaram quando elas liberaram o perdão. Então toda vez que você guarda mágoa, ressentimento, aquele sentimento de vingança, isso vai consumir energia emocional, vai aprisionar a sua mente no passado e fazer você ficar preso. Então, perdoar não é esquecimento e nem justificar o erro, mas é romper um ciclo destrutivo e recuperar o controle da sua própria vida. É você dizer, não é a mágoa, não é a tristeza, não é a decepção, não é a angústia que domina a minha vida, mas eu tenho o poder de controlar a partir do momento que eu tomo a decisão de perdoar. Concorda, pastor Reginaldo? Sim, com certeza. Já foi comprovado pela medicina que pessoas que estão no leito ali na pior, liberar um perdão, o processo da cura foi muito rápido. Porque a pessoa está ali amargurada, está numa profundidade ali dentro dela mesmo, e a doença que ela está acaba se desencadeando de uma forma que o corpo ali vai sofrendo com aquilo. Pastor Tiago, eu estava lendo um versículo bíblico que me chamou muita atenção. O perdão ele é tão assim, profundo em relação a gente entregar no altar de Deus, que o texto diz em Mateus 5, verso 23 e 24, que se você tiver alguma coisa com seu irmão ao entregar a oferta no altar, deixe ela lá e vai se reconciliar com seu irmão. Você percebe que Deus aqui prioriza o coração do que a oferta. Então tem muita gente que é servo de Deus, que está ofertando e Deus está reprovando o coração.
E nós precisamos, sabe, entender, ô pastor Tiago, que Deus, quando você está entregando uma oferta no altar, o altar está revelando o seu coração para Deus. Por isso que Deus diz assim, nessa passagem, você vai deixar e se lembrar. Olha isso, ele não está acusando. O Espírito Santo de Deus está fazendo você lembrar. É a voz de Deus na consciência. Porque todo mundo tem consciência, pastor Paulo, pastor Tiago. Todo mundo sabe, entendeu? O que carrega dentro de si. Se tem uma pessoa que sabe o que carrega dentro de si, é você mesmo e Deus. Se você abrir a sua boca e falar, outras pessoas vão saber. Se você ficar guardadinho, fechadinho ali, só quem sabe é você e Deus. Por isso que nesse versículo, o que me chama a atenção é essa palavra, se lembrares. Porque você sempre lembra. Então, a voz da consciência, que é a voz de Deus, está trazendo ao indivíduo o seguinte: você vai deixar aí e você vai ir de encontro ao seu irmão. Você vai se tratar com ele, você vai se curar com ele, depois você vem e eu receberei a sua oferta. Então, quantas pessoas estão pregando com o coração reprovado diante de Deus? Quantas pessoas estão cantando com o coração reprovado diante de Deus? Será que essa oferta, de fato, Deus está se agradando ou Deus está recebendo diante do altar dele? É um caso de se pensar, pastor Tiago. O que você acha sobre isso? Profundo, porque o altar revela, né? Revela. O altar revela, e quando o Senhor com muita maestria fala sobre a oferta, deixa claro para quem está assistindo que não é só a oferta em questão financeira, mas é a entrega do culto. Exatamente. É a adoração, é o louvor que você presta, o instrumento que você toca, é a mensagem que você prega. Tudo isso é uma oferta. Nossa vida é uma oferta viva. Exatamente. Diante do altar. E o altar revela tanto que a gente é, porque na passagem de Caim e de Abel, quando eles vão oferecer a oferta ao Senhor, o texto diz que primeiro Deus se atentou para eles e depois para a oferta. Forte, hein? Então, antes de Deus receber aquilo que você está entregando, ele vai tentar primeiro para quem é você, sua intenção, como está o seu coração. Então, é um texto que casa com outro texto ali, perdão, meus irmãos, e Deus acaba se revelando, né, para nós, dizendo que o altar revela. É que nem eu estava dando uma aula esses dias numa igreja, eu disse assim: o altar que você respeita é o altar que te sustenta, né? É Então, forte, o altar hein? que você respeita é o altar que vai sustentar você. Se você respeita o altar de Deus e chega com essa humildade, porque para perdoar tem que ter humildade. Pessoa que carrega arrogância no coração, pessoa que carrega orgulho no coração, que se, como diz o pastor Paulo, se acha melhor do que outras pessoas, irmão, você pode fazer o que for, o altar ele não vai te sustentar, porque você não está reconhecendo o altar de Deus. O altar que você está prestando no culto é outro. Então, o altar que você respeita é o altar que você sustenta, é o altar que te sustenta. Então, se você chega com o coração aberto diante de Deus, você vai alcançar essa misericórdia. Pastor Paulo? E não existe, irmão, essa competitividade, né? Não existe nós competir. Isso não existe, irmão. Não tem isso. Não existe isso Não. diante de Deus. Aos olhos do Senhor, nós somos todos iguais. Percebamos que existe um pai, uma mãe e um lar, que acontece qualquer coisa entre ali os filhos, você que tem mais de um ou dois filhos, mais de dois filhos, você vai entender do que eu estou te falando. O pai nunca vai chegar perante todos ali e vai dar ênfase a um. Não, irmão, vai colocar todo mundo na medida, irmão. Aqui vai ter que ter o respeito. Na minha casa é o seguinte, tem que ter o respeito, aqui tem que ter ordem, você tem que respeitar seu irmão. Não é isso o princípio que o pai fala? Com certeza. Não, mas foi... Pede desculpa pro seu irmão, rapaz. Então isso é uns princípios celestiais, irmão. Né? O irmão tava falando e eu lembrei do texto do Gênesis 26 a seguir, onde acontece a destruição lá em Sodoma, e o Abraão vai lá, rapaz, e na maioria de nós, os ministros, a gente, ao ministrar isso, coloca aquela competição entre os dois, né, que teve aquela loucura, e a gente vê a questão do perdão, que se houve, se aconteceu em algum momento entre eles dois, que o texto vai dizer da confusão dos pastores deles, né, e Abraão vai lá, né, ser solidário com Ló, ao ver a sua mulher lá virar estalta e tal. Então o perdão, irmão, ele tá ligado a tudo, cara.
O perdão está ligado a tudo. Então não dá ainda que você discuta agora acerca de algo com essa pessoa, acerca de ideias, pensamentos opostos, mas passou dali, irmão, seu coração tem que estar puro, sabe? Tem que estar limpo para que você possa seguir. Porque sem essa santificação, irmão, ninguém vai ver o Senhor. Então, o nosso público, né? Em primeiro lugar, irmão, ande com alguém que perdoa, irmão. Ande com alguém que perdoa. Ande com alguém que se preocupa com a salvação. Assim você aprende. Ande com alguém que se preocupa em ser honesto. Porque é científico, né? Que nós vamos ser aquelas 5 pessoas que estão ao nosso redor, é isso? É basicamente isso, né? Quem é que nós estamos andando? Com os irmãos fofoqueiros, né? Com os irmãos... Porque assim, nós vemos o resultado de algumas pessoas fora do altar, mas olha o rol dela, que ela se cerca. Ou ela se isola e crê no mundinho dela ali, dizendo assim, eu falo o que eu penso, eu falo o que eu acho. O senhor e a senhora tem que tomar muito cuidado, porque já foi dito aqui, você vai e descarga, aquela água fica parada na privada, não? Não. Ela vai embora, irmão. Ela vai embora, ela vai atingir quem, irmão? Ela vai atingir um alvo. Quem recebeu é como quem descarregou. Falei mesmo. Tô limpo. Certo no que disse, né? Então, querido e querida, nós temos que se preocupar para que nós não sejamos causadores disso. Porque nós já demos o caminho de quem é ferido, o caminho que ele tem que achar. Principalmente o caminho da oração, né? Já vou aproveitar e dar um conselho para os irmãos. Ore pela sua salvação. Ore todo dia. Jesus, obrigado pela minha salvação. Pastor, mas o tema é outro. Ore pela tua salvação, irmão. Ore pela tua salvação. Porque você orando pela tua salvação, todo dia você vai lembrar do seu perdão. Todo dia. E não é normal a gente acordar e... Jesus, obrigado pela minha salvação. Obrigado, eu sou grato pela salvação. Então, vamos tomar cuidado com a correria do dia a dia, né? Com os encargos, com os costumes, com as atividades na igreja e esquecer da sua salvação. Então não esqueça da sua salvação, não. Lembre da sua salvação. Glória a Deus. Forte. Meus irmãos, lembrando aqui, o perdão ele não muda o seu passado, mas ele transforma o seu futuro. Tá? Você perdoou, você não consegue mudar o seu passado, mas você consegue transformar o seu futuro. E incrível como esse assunto, né, com essa tranquilidade toda da gente, já temos 55 minutos de programa, 5 minutos para encerrar. Né? Mas nesses 5 minutos eu gostaria de perguntar aos pastores como praticar o perdão na vida diária para essa pessoa que está nos assistindo, precisa perdoar, não está conseguindo, né? Alguns conselhos práticos para você conseguir perdoar. Eu vou começar com 2. É você reconhecer a dor sem você negá-la. É você reconhecer que você está ferido, que você precisa de cura e entregar essa ferida para Deus, né? Decidir perdoar e durante o processo Deus vai curar essas feridas a partir do momento que você toma essa decisão de perdoar. Pastor Reginaldo. O conselho que eu dou é decisão. Decide perdoar. Uma vez que você entra por esse caminho, você vai encontrar o processo da cura. Não a cura de quem você está indo pedir o perdão, mas a cura de você curar você mesmo. Então decisão, essa palavra tem que ficar na nossa cabeça. Decide. Foi forte essa Decisão. palavra hoje aqui. Decide. Decisão. Tem que decidir. Eu decido para curar a mim mesmo. Amém? Então fica com essa palavra, os ouvintes, a mesa. A gente vai decidir daqui para frente perdoar. Mas pastor, eu tenho razão. Não. Nós põe a razão debaixo do travesseiro, debaixo da cama, joga fora e a gente vai para cima
da decisão de perdoar. Eu vou perdoar. Quem sabe a pessoa está esperando só isso e isso vai tratar dessa pessoa, porque é contagioso. Uma vez que você deixa a razão de lado e libera o perdão, a consciência dessa pessoa fala assim, rapaz, o que eu fiz com ele? Imagina a consciência daquele povo depois do terceiro dia que Jesus ressuscitou, irmãos. Para pensar aí. Você pode perceber que Judas foi lá e se matou, se suicidou. A consciência, ela fala muito. E uma vez que você abre o perdão tendo razão, você maltrata aquela pessoa a ponto de ela falar assim, eu aprendi algo profundo aqui. E ela vai, eu que errei com você, já aconteceu isso com você, já aconteceu comigo. Mas eu que errei com você, mas fica em paz, irmão. Não, que é isso. Vamos se endireitar aqui. O irmão começar a chorar. Aquelas lágrimas, irmão, ele sabia o que de fato aconteceu. Mas nós temos que ser crente. Amém? Amém. Aquela velha história, né, pastor Reginaldo? Prefiro ter paz. Exatamente. Ter razão, né? Ter razão. Exatamente. Pastor Paulo, considerações finais e conselhos, pastor, para praticar o perdão? Queridos irmãos, é o seguinte. Não existe outro caminho. O caminho é perdoar. Mas eu fui ferida. Eu fui ferido. Quem te feriu, ele foi ferido. Então você que tem a chave hoje, e entenda essa pessoa que te feriu. Nós não vimos Jesus discutir em nenhum momento. Nenhuma vez, irmão. Mas se eu tiver que perdoar amanhã, perdoa e anda com ela, irmão. Se tiver que caminhar, caminhe. Ah, mas aqui tem pastores, né? Saiu da minha igreja, fez isso, fez isso. Os que saiu da minha igreja para voltar amanhã, irmão, eu tô lá te esperando. Ah, mas que é isso, irmão? Que evangelho que é esse? Não, aqui não tem oportunidade mais, não. Nossos pais ensinam isso, né? Os pais na fé. Não, lá tem, irmão. Não existe isso, irmão. Verdade. Nós estamos falando sobre isso hoje. Mas eu perdoei, ele vai me trair de novo. Perdoa. Perdoa. Perdoar, irmão. Perdoar. Então, esse programa aqui vai ficar no memorial de Deus, hein? Você que está nos assistindo, nós três que estamos aqui, se preparem, porque nós vamos ser provados nisso. Lá na frente, nós vamos estar diante de pessoas que nós vamos precisar liberar misericórdia, liberar o perdão. E temos que perdoar. Deus te abençoe, um beijo no seu coração, né? Que Cristo possa ser a sua força, a te ajudar a perdoar, a liberar essas coisas que aconteceu no decorrer, né, da sua jornada. Deus te abençoe, uma ótima noite, que você seja alcançado pela misericórdia de Deus. Deus abençoe, pastor Tiago. Glória a Deus, pastor Paulo, pastor Reginaldo. E você que está nos assistindo, nós queremos encerrar com uma pergunta. Quem você precisa perdoar hoje para você seguir em frente? Né? Esse programa não é um programa aleatório, mas com um propósito, né, com uma conexão. Quem você precisa perdoar para você seguir em frente? Então você precisa perdoar. E nós aqui, como ministros de Deus, vamos orar pela sua vida, encerrar esse programa nessa noite com uma oração, pedindo para que Deus te ajude a perdoar, te dê força para tomar essa decisão de perdoar e seguir em frente. Não ficar mais aprisionado, né, com a falta de perdão. E para a gente encerrar, pastor Reginaldo, faz essa oração por aquela câmera ali, ó, essa daqui, para quem está nos assistindo, essa central Glória a aqui, Deus. né, para que Deus ajude nossos amigos e amigas que estão nos assistindo, que possam ter forças para perdoar. Glória a Deus. Oremos, irmãos. Senhor Deus, meu Pai. Nesta noite, ó Deus amado, tratamos de um assunto, ó Deus, que se refere ao coração de muitas pessoas. Se porventura, ó Deus, em nome de Jesus, tiver alguma pessoa nos assistindo, ó Deus, que está precisando liberar o perdão, Senhor, porque bem sabemos que existe bênçãos retidas, ó Deus, por falta de perdão. Senhor, dê uma força a essa pessoa. Ponha sobre a consciência dela para que ela possa, em nome de Jesus, deixar a oferta e ir, Senhor, para a glória do Senhor, até a pessoa que precisa ser perdoada. Pai amado, para que ela possa prosseguir em seu caminho,
livre desse sentimento terrível que é o perdão. Sim, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus amigos. Fiquem com Deus, a paz do Senhor. Até o programa do mês que vem. Te esperamos aqui no Conexão Pastoral. Deus abençoe.